Na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky promoveu uma reforma ministerial no governo nesta semana. Entre os demitidos está o ministro das Relações Exteriores, visto como o número 2 no comando do país. O Fabrício Naitsky explica essa história na reportagem a seguir. Surpresa para uns, esperado por outros. Foi assim que o anúncio da saída do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, foi recebido dentro e fora do país na última quarta-feira. O principal chanceler ucraniano, que estava no cargo desde 2020, entregou a carta de demissão em meio a uma reforma ministerial em Kiev. Além dele, os chefes das pastas da Justiça, Meio Ambiente e Indústrias Estratégicas também deixaram os cargos. O presidente Volodymyr Zelensky participava de uma entrevista coletiva com o primeiro-ministro da Irlanda quando se pronunciou sobre o assunto pela primeira vez. Segundo o líder do executivo, a Ucrânia precisa de energia nova e a reforma deve fortalecer o Estado. Kuleba era o ministro que estava há mais tempo no cargo. O diplomata também era visto por analistas e líderes estrangeiros como uma espécie de número 2 para representar o país, atrás apenas do próprio presidente. Mas o que pode explicar a saída em plena guerra contra a Rússia? De acordo com o jornal americano The Washington Post, uma fonte ligada a Zelensky afirmou que o presidente sentia uma desconexão entre partes do governo e a população local, e a saída de Kuleba não teria sido voluntária. Em entrevista à Jovem Pan News, o coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da USP, Alberto Pfeiffer, avaliou o momento da reforma ministerial, em meio à ofensiva ucraniana na região de Kursk, que faz parte do território russo. De fato, o que acontece é que Zelensky vem sofrendo queda de popularidade, queda de prestígio, queda de confiança. Ele hoje é um presidente em lei marcial, ele não é um presidente democrata, no sentido de que o seu mandato foi renovado a partir de maio devido à situação de guerra do país. Ele enfrenta oposição interna e essa reestruturação do gabinete visa a dar uma nova força para a sua administração. Mas, de fato, a nova força para a administração ucraniana seria a mudança de governo. Zelensky já não tem mais condições de seguir adiante internamente como comandante das Forças Armadas e enfrentar o destino inexorável que vai ser aceitar um processo de paz com a Rússia, na qual terá que reconhecer a perda de territórios e a definição de uma nova fronteira e a renúncia a uma aproximação maior com o Ocidente. Desde o início do conflito, Kuleba foi o principal responsável por levar a agenda ucraniana aos países do Ocidente e principalmente da OTAN. Um ano atrás, a diplomacia conseguiu mobilizar governos estrangeiros a doarem o sistema de defesa aérea Patriot para combater os bombardeios russos. Nos últimos 2 anos e meio, Kiev também recebeu caças F-16 dos Estados Unidos e tanques Leopard 2 da OTAN, com a grande maioria vinda da Alemanha, além de doações de armamentos e dinheiro. Apesar dos esforços de Kuleba, porém, o país do leste europeu ainda não conseguiu destravar as restrições envolvendo o uso de armas estrangeiras. Isso porque, em casos como o do governo americano, há temor de que a utilização de armamentos de longo alcance contra o território russo possa ser considerada pelo Kremlin como uma declaração de guerra. A possibilidade é um dos motivos que tem atrasado a negociação entre Estados Unidos e Ucrânia para a compra de mísseis ar-terra JASSM, que reforçariam a Força Aérea de Kiev. Os equipamentos têm alto potencial destrutivo e alcance de mais de 350 quilômetros, o que poderia provocar um recuo da Rússia e atrasar possíveis novos bombardeios. É claro que para cada aposta ucraniana, a Rússia dobra a aposta e aí a Ucrânia sente. O fato de já ser uma guerra de proxy, quer dizer, o Ocidente, a OTAN, por meio da Ucrânia contra a Rússia, já é uma situação estabelecida no Kremlin, na população russa. Eles sabem que estão lutando contra o Ocidente, contra a OTAN. Então, isso é muito claro. E quanto mais isso se profundizar, no sentido do uso desse armamento em território russo, mais a Ucrânia vai revidar, escalando o conflito, inclusive com a opção do uso de armas nucleares táticas, de
baixo potencial destrutivo, mas sim lançando mão desses artefatos. Essa ideia de que um novo ministro das Relações Exteriores vai conseguir dobrar a resistência ocidental ao emprego de armamentos em território russo é uma ideia que os analistas militares ocidentais sabem que não tem fundamento. O sucessor de Kuleba é o seu antigo vice, Andriy Sybiga. Ele ocupou o cargo de embaixador na Turquia entre 2016 e 2021 e é considerado ainda mais próximo do presidente Volodymyr Zelensky. Os dois são aguardados juntos na Assembleia Geral da ONU em Nova York, no final de setembro. Se a mudança surtirá efeitos, porém, é mais um mistério de uma guerra que parece não ter fim.